Oi, você já se perguntou se a Bíblia realmente é confiável? Ou já ouviu alguém falar que ela foi adulterada, foi modificada e por esse motivo nós não podemos confiar porque foi feito por homens? É, é uma curiosidade que realmente interessa tanto cristãos como não cristãos. E é algo realmente importante de se perguntar, de se questionar. Mas muitas dessas perguntas já foram respondidas há muitos séculos. Mas aqui estou eu para falar com vocês mais um pouco sobre esse assunto, ok? Polêmico ou não, mas vamos falar. Eu sou Caião e esse canal, Hora Escata. Vamos à palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. De forma resumida, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. É inspirada de forma verbal e plenária, totalmente inerrante, suficiente e a autoridade máxima e final em matéria de fé e prática. Inspiração verbal e plenária. A Bíblia é um livro histórico religioso. Só que nós não podemos apenas ater a esse fato, pois ela é inspirada pelo próprio Deus, o Espírito Santo, aos mais de 40 homens piedosos que escreveram a Bíblia durante aproximadamente 1500 a 2000 anos. Ela é verbal. Isso quer dizer o quê? Cada palavra que foi escrita no original importa. Não apenas uma mensagem geral ou a mensagem central narrada. Não. Toda ela importa. Isso é algo que Deus mostra para nós, que até mesmo as nuances, os detalhes da linguagem importa. Tem uma intencionalidade divina que é entregue a nós. Ela é plenária. Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Não é um versículo ou outro versículo. Ah, esse versículo aqui é mais espiritual e o resto a gente vai ignorar. Não. Toda a Bíblia ela é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Entende? Porque foi dada por Deus a nós. E tendo isso, ela tem autoridade em si mesma. Legal, né? E nada foi omitido dela. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso só nos mostra que a vontade do homem é contrária à vontade de Deus, porque o homem, por si só, vai querer viver pelos prazeres momentâneos. E a Bíblia, ela vai de encontro da nossa própria carnalidade, enquanto ela é a verdade absoluta sendo mostrada e revelada para nós. Cânone e exclusividade. O cânon bíblico, ele tem 66 livros, tá? Sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, foi usado o cânon judaico, que já era usado pelos judeus após o exílio babilônico, tá? E tendo reconhecimento final entre os rabinos, os doutores da lei, aproximadamente 70 depois de Cristo, tá bom? E claro, temos como base o que o próprio Cristo disse: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui não é uma salvação por meio dos judeus. Quer dizer que a revelação da salvação veio por meio dos judeus. Abraão, Isaac, Jacó, Israel, toda a sua descendência, então veio Cristo. A revelação do Deus vivo e único. Enquanto o Novo Testamento, já no segundo século, os 27 livros eram usados e reconhecidos pela maior parte da igreja, tá? Em todos os países que estavam espalhados. Claro, até o quarto século houveram algumas discussões aqui e acolá, pontuando, mas no mais já era comum o uso desses 27 livros. Algo importante a se destacar é os critérios utilizados para reconhecer esses 27 livros como o cânon, algo inspirado por Deus. Primeiro, apostolicidade. Os livros precisavam derivar direta ou indiretamente dos apóstolos ou dos seus discípulos mais próximos, tá? Então, isso garantia que as testemunhas oculares de Cristo ou da liderança autorizada das primeiras comunidades haviam escrito aquilo. Então, dava mais autoridade. Ortodoxia. A ortodoxia mostrar a coerência doutrinária. O conteúdo de cada livro precisava ser compatível com
o ensino ensinado verbalmente, oralmente, pelos apóstolos, tá. Então, se houvesse qualquer contradição, desvio teológico, heresia, era excluído, era rejeitado qualquer escrito. Uso litúrgico e aceitação ampla. Os textos lidos regularmente nas assembleias para instrução e edificação. Então, fazer parte da liturgia a leitura daqueles textos. E a maior parte das comunidades espalhadas pelo mundo utilizavam elas. Havia uma aceitação muito forte, muito ampla, que reforçava o caráter canônico, né? Inspirado por Deus. Antiguidade e autenticidade. A preferência também era de textos mais próximos do fato ocorrido, tá. Então, se era mais se o texto era relativamente próximo a Cristo ou aos apóstolos, ou que eles viveram, então era mais fácil de ter a aceitação. Então os documentos que tinham procedência obscura, não tinha muita certeza de onde veio, ou era tardia, né, suscitaram diversas, assim, exames mais minuciosos, um escrutínio mais forte, né. Então, é algo muito importante também de ressaltar. E claro, a autoridade espiritual percebida. Além dos critérios que são objetivos, existe um senso de inspiração. Nós somos espirituais, então compreendemos as coisas que são espirituais. Aqueles que não são espirituais não entendem aquilo que é espiritual, não tem um discernimento, a revelação. Então havia esse senso muito comum entre toda a comunidade que esses textos eram de fato inspirados por Deus. Inerrância e infabilidade. A Bíblia, ela também é inerrante. Quer dizer que não tem não tem erros nos originais. Ela é infalível também. É a incapacidade de errar em matéria de fé e na prática da fé. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente para conduzir à salvação, edificar a fé, orientar a vida cristã. Sendo assim, nenhuma tradição, revelação, sonho pode contrariar a palavra. Tudo está submetido à própria palavra. Autoridade final. A Bíblia está acima da razão, cultura e opinião. Quer dizer o quê? A sua opinião não importa. A cultura que estamos inseridos não importa. O que importa de fato é a voz de Deus, que é uma voz para todas as gerações. Essa é a Bíblia. Ela não tem data de validade para nós aqui. Ou a data de validade que vai ter, na verdade, é quando findar os tempos e a gente não vai precisar mais da revelação da palavra, pois conviveremos face a face com o próprio Senhor. Algo interessante é que em 1978, lá em Chicago, nos Estados Unidos, foi redigida a Declaração de Inerrância Bíblica. Nela afirmava que as escrituras sagradas, em seus manuscritos originais, são totalmente isentas de erro em tudo que afirma, seja questão de fé, ciência ou moral e história também. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma lida. Procure, dar uma estudada, ler, para vocês verem o quão interessante que é. A palavra, ela nos mostra sua maravilhosa também conexão. Gente, contém mais de 63.000 referências cruzadas. Sem falar que temos mais detalhes reforçando como Deus zela por sua palavra. De manuscritos do Antigo Testamento, temos os mais importantes. Manuscrito do Mar Morto, data ali entre 250 antes de Cristo e 100 a 100 depois de Cristo. São mais de 200 manuscritos bíblicos identificados, entre fragmentos e rotos, aí escrito em hebraico, aramaico e grego. Contém basicamente todo todos os registros, todos os livros antigos, tá, do Antigo Testamento, exceto o Esté que não tem lá. Por exemplo, outros textos vão ter, por exemplo, os textos maçoréticos, né, tem cópias datadas do século 9 ao século 11 depois de Cristo, tá, embora se baseie em tradições bem anteriores, tá bom. E ali contém centenas de cópias, centenas, centenas, centenas. E a língua escrita ali é em hebraico. Temos, assim, a Septuaginta versão grega. Então foi a tradução que iniciou por volta de 250 antes de Cristo, o Pentateuco, né, os 5 primeiros, e foi completada até 100 antes de Cristo. Tem uma importância muito grande ela, tá, porque foi usado largamente no Império Romano, no cristianismo primitivo e também junto com o Novo Testamento. E uma coisa muito legal no Novo Testamento, nós temos mais de 5.000
1.800 manuscritos em grego koiné, que foi o idioma que foi originalmente escrito, tá, irmãos? Além disso, há mais de 10.000 manuscritos em latim e cerca de 9.300 em outras línguas, como siríaco, copta, armênio e por aí vai, tá? É maravilhoso a gente observar isso, porque eu vou colocar aqui os manuscritos, tá? E é muito interessante a gente observar, porque é o texto antigo com maior número de manuscritos da antiguidade. Tô falando do Novo Testamento, tá? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, tô colocando aqui na tela para vocês, mas Homero, da Ilíada, né? É o texto com mais cópias em segundo lugar, 1.800 cópias. E teve um intervalo entre 400 anos. Agora, você pega o Novo Testamento, mais de 5.800 e menos de 100 anos para os mais antigos, menos de 100 anos. É assim, é historicamente falando, é o livro mais conciso, é o livro mais bem preservado da antiguidade e com a maior quantidade de cópias. Isso dá uma uma autoridade em questão de veracidade dos fatos muito grande. E claro, a gente tem que aplicar isso de alguma forma, né. O importante de ter essa visão mais detalhada é porque a Bíblia, ela é a autoridade em nossas vidas. É a autoridade final. Quando a gente entende isso, vai dar mais confiança para o cristão, uma confiança de professar a nossa fé. Ter a convicção mais fundamentada e firme nos faz defender a nós mesmos em ambientes que são hostis à nossa fé. Não é defender a nossa fé de pessoas que estão atacando a fé, não. Não é isso. É defender a nós mesmos, a nossa própria fé. Porque às vezes a gente está em um ambiente difícil, a gente está abalado com o dia a dia, emocionalmente vacilante ali, e podemos, vacilar. Só que naquele momento, entendendo a profundidade e o quão rico é a palavra de Deus, nós podemos perceber e ter confiança na palavra de Deus, que ela é viva, que ela é eficaz e que ela não foi alterada de forma alguma. Dessa forma, nós damos lugar para o Espírito Santo agir em nossas vidas com mais liberdade, conseguindo prestar um culto racional e genuíno ao Senhor. Devemos lembrar que o culto ao Senhor não acaba no final do encontro dominical, tá? E sim, nós vivemos a cada instante como um sacrifício vivo de gratidão em tudo o que você faz, em tudo que eu faço. A palavra nos diz que ao conhecermos a verdade, ela nos liberta. Então, não é à toa que, como servos, discípulos e filhos de Deus, precisamos entender esses detalhes para que a minha vida de prática da fé seja a cada instante aprimorada, melhorada. Hoje vimos que a Bíblia ela é inspirada, verbal e plenariamente, teve formação canônica guiada pelo Espírito Santo, é inerrante, infalível, suficiente e é autoridade final em tudo para nós cristãos. Pergunte para si mesmo agora: eu confio plenamente na Bíblia? Na palavra? Como isso tem transformado as minhas escolhas diárias? E não se esqueça, comenta, curta, compartilhe com seu amigo que está balançado na fé ou que precisa se fundamentar mais, tá bom? Nos acompanhe aqui nas próximas semanas, pois esse é o primeiro episódio falando sobre os fundamentos da fé. E seguiremos com as próximas semanas aprofundando, falando mais, para que você tenha argumentos para si mesmo para fundamentar a sua fé. Então, fica com Deus e Deus te abençoe.